um dos principais produtos, né, um dos principais produtos da nossa pauta exportadora para os Estados Unidos, o café, continua sobretaxado. E para falar do café, a gente tem o prazer de anunciar a chegada do Marco Antônio Matos, diretor-geral da Secafé, né, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Marco Antônio, obrigado pela presença, obrigado por participar aqui do UOL News primeira edição. E, o impacto, eu imagino que o impacto, eu queria que você falasse um pouco o impacto da manutenção do tarifário sobre o café, mas também sobre as perspectivas de negociação para que a tarifa caia, né? O governo brasileiro diz que a negociação continua, que não vai ser aplicada sanção neste momento, que espera-se que os Estados Unidos abram, né, outras exceções, e o café vem sendo citado, dada a importância do café brasileiro nos Estados Unidos, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar com vocês. Contem sempre com o Secafé. Como foi aqui mencionado, né, as tratativas são inúmeras, as discussões internas do ponto de vista das negociações e como a gente colabora com o comitê negociador liderado pelo nosso vice-presidente, da mesma forma com a National Coffee Association dos Estados Unidos, com as indústrias, as grandes redes de cafeterias internacionalmente. Então nós estamos no momento de refletir diante dos últimos acontecimentos, mas não mudando as nossas estratégias, como foi bem colocado na Sakamoto. Nós temos que priorizar a negociação bilateral. Em reuniões há uma semana e meia atrás, os nossos parceiros dos Estados Unidos mencionaram que em reuniões privadas com o secretário do Comércio já era mencionado que no caso do café haveria uma necessidade de país a país e depois uma lista para todos os países, até porque hoje nós temos o Vietnã, que é o segundo maior produtor mundial, com uma tarifa de 20%, nós temos a Indonésia com 19%, Nicarágua 18%, Colômbia, Etiópia e Peru 10%. Então, existia essa consideração feita numa das reuniões. Mas claro que você vê uma lista de exceção feita para o Brasil com tantos produtos e o café de fora nos deixou magoados, mas não desmotivados diante de todo esse trabalho que tem que ser feito. Agora, qual é a explicação que você encontra? E, de fato, ainda antes, na véspera dessa decisão de sobretaxar o Brasil, estabelecendo algumas exceções, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, tinha dado uma entrevista esclarecendo, olha, produtos não cultivados nos Estados Unidos podem ter até tarifa zero. E ele citou expressamente o café. Por que acha que, no caso brasileiro, o café ficou de fora das exceções, a despeito desta referência que foi feita pelo Howard Lutnick, o secretário de Comércio americano? Sempre te acompanho. Uma das explicações possíveis é de que sim, como há negociações que foram feitas com diversos outros concorrentes do Brasil em condições, é importante que o Brasil também sente e negocie. Esse foi um dos pontos colocados. E é importante também destacar que o café, esse trabalho de impacto econômico foi feito, o conhecimento da importância, como o próprio secretário mencionou, hoje, com os dados da NCE, cada $1 que Estados Unidos importa de café gera 43 na economia, né? São 2,2 milhões de empregos, 1,2% do PIB americano é o mundo do café lá na economia americana. Então veja que é um impacto muito grande. Esse trabalho ele não para, Josias. É bem provável que a gente vá ter tentativas de ampliar essa própria lista de exceção para o Brasil. Pode ser que a gente esbarre nesse mesmo argumento de que já foi sinalizado há uma semana e meia atrás para os nossos parceiros, de que é necessário, primeiramente, uma relação bilateral antes de uma análise para todos os países que exportam para os Estados Unidos. Nós somos 33% do mercado americano, Colômbia 20%, Vietnã 8% e Honduras 7%. Então veja que nós somos os líderes absolutos e não faz menor sentido o Brasil estar fora, porque ambos são insubstituíveis. O Brasil é insubstituível para os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos, do ponto de vista de consumo, é insubstituível para o Brasil. Então, a gente não sabe quanto tempo teremos que conviver com as tarifas. Temos até dia 6 de agosto, lembrando que quem exportou antes da assinatura da ordem executiva tem até 5 de outubro. Então, estamos correndo contra o tempo para todas as estratégias. Hoje cedo, conversando com os nossos parceiros, fomos informados de que eles seguem na tratativa para tentar ampliar essa lista de exceção para o Brasil e diz que muitos foram surpresos também nos diferentes níveis do governo americano sobre o Agora, café não estar nessa lista. Então,
Marcos, Você usou uma palavra muito categórica, né? Você falou insubstituível, nós somos insubstituíveis, né? É isso mesmo? Os Estados Unidos não podem comprar café de outras praças? É importante, às vezes, mencionar pelo seguinte: 80% de tudo que a gente exportou foram cafés arábica, 10% canéforas, conilon e robusta, e 10% café solúvel. Isso é uma média, né, dos últimos anos. Posto isso, os estoques mundiais estão nos menores níveis desde os anos 90. O nosso segundo maior produtor de café arábica do mundo é a Colômbia, que já faz as exportações expressivas para os Estados Unidos e vem numa safra difícil, no momento de colheita, com muita chuva na colheita, com desafios. O Brasil, desde 2020, não tem uma safra cheia. E essa safra que nós estamos colhendo, ela é mais baixa que a anterior. O mercado ele pode estar vendo uma certa melhora nos estoques finais por conta da safra de conilon do Brasil, que é melhor, e a safra de café asiática está projetando 2026 para o Vietnã um crescimento da produção. Mas primeiro, é mais à frente, e segundo, é cafés robustas. E o norte-americano está acostumado, 76% da população americana toma café, os blends que já são com o corpo do Brasil, a acidez, a doçura e os volumes que o Brasil consegue disponibilizar. Por isso que é uma relação hoje de parceiros insubstituíveis, pelas características de oferta e demanda. Estamos há 4 anos seguidos em que o consumo é maior que a produção. Podemos inverter isso só em 2026. Ô Marcos, é claro que o objetivo final é destravar as negociações, garantir o acesso ao mercado norte-americano, expandir o mercado e tudo isso mais. Agora, você mesmo colocou, enquanto isso não acontece, qual que é a capacidade do mercado brasileiro, que também vem aquecido, né? Você tem uma demanda forte por café por aqui, qual que é a capacidade do mercado brasileiro de absorver aquilo que não foi para fora? Olha, o Brasil é o segundo maior consumidor global, consumiu o ano passado 21,9 milhões de sacas, Estados Unidos consome 25,5, então o nosso mercado interno é uma joia rara e a gente tem que valorizar, e é o trabalho que a ABI, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, vem fazendo. Isso é muito importante porque inverteu aquela curva de estabilidade e queda de consumo para aumento de consumo. Mas além também do nosso mercado interno, se me permitir, Sakamoto, o Brasil exporta nos últimos anos para cerca de 150 países. E todas as regiões do mundo têm aumentado as compras do Brasil. E aqui talvez poucos do agro vão dizer o que eu quero falar, na União Europeia, que é um bloco econômico, que tem uma lei anti-desmatamento para entrar em vigor 31 de dezembro desse ano, em que os importadores já se prepararam para comprovar que o produto é livre de desmatamento, o que aconteceu? Nós, no Brasil, aumentamos as vendas para a União Europeia, porque o Brasil tem código florestal, é uma agricultura organizada, eficiente, é o que mais repassa o preço fora da exportação ao produtor. Então, nós aumentamos as vendas para o bloco europeu, como nós aumentamos as vendas para a Ásia, com China, Índia e Indonésia, aumentamos as vendas para os países árabes, aumentamos as vendas para a Oceania e temos a Austrália, um mercado de qualidade, de sustentabilidade, como a Europa também é, um grande símbolo e ambiente regulatório do ponto de vista de sustentabilidade. Então, veja, nós temos também um ambiente em que o consumo é pujante, sem dúvida nenhuma, e a oferta com muitos desafios por conta das anomalias climáticas. Mas, desculpa, Agora, só para dar, Josias, espera só um por pouquinho, só para favor. fazer uma conexão, só que todo o avanço, né, para esses novos mercados, quer dizer, avanço em vendas com mercados que o Brasil já tem relação, é claro que leva um tempo, você tem negociação, você tem tudo isso. Ou seja, o mais provável que a gente veja, caso essas tarifas não caiam no curto prazo, que no médio prazo você tenha esse excedente, digamos, daquilo que não for absorvido por compras diretas dos Estados Unidos, sendo distribuído tanto no mercado interno, quanto aumentando a venda em mercados que o Brasil já tem relação, é isso? Tanto interno quanto com os mercados mais tradicionais, como os novos mercados. A relação comercial empresa-empresa, importador-exportador, ela demanda um conhecimento, uma assinatura de contrato, uma estruturação financeira, mas nós exportamos para muitos países e pode haver uma realocação ali dos volumes exportados. Isso vai mexer com cotações de bolsa, diferenciais de preços. Qual que é a questão do diferencial? É o preço na bolsa menos o preço no mercado interno. Isso pode exigir um ajuste aí de origem a origem. Então, tudo isso vai acontecer, mas pela lógica econômica, acho que em algum momento, e o mais breve possível, a gente está buscando isso, é a negociação e a queda das tarifas. Mas, sem dúvida nenhuma, vai exigir ali um ajuste nesse mercado global.
as regras do mercado sempre prevalecem e a gente vai buscar, obviamente, esse trabalho de longo Agora, prazo de Marcos, promover a imagem, a sustentabilidade e ampliar as vendas. não faz nexo não negociar, né? Tem que negociar. Agora, existe a ciclotimia do Trump, submete os negócios todos a um fator de dúvida que não costumava haver, não é? E o que eu quero lhe perguntar considerando-se o pior cenário de manutenção dessa tarifa de 50% sobre o café brasileiro, e considerando também essa possibilidade de realocação de mercados, de distribuição de parte do produto no mercado interno, qual é o risco que os trabalhadores do setor de café correm neste pior cenário, supondo que a tarifa seja mantida em 50%? Avalia que pode haver uma crise que leve ao desemprego nessa área? Olha, Josias, a gente tem a sorte de ter um produto que caiu nas graças, né, do consumidor no mundo como um todo. E vou até fazer a referência de um estudo recente, de um ano e meio atrás, em que uma consultoria europeia avaliou a percepção dos produtos brasileiros. Na Europa, por exemplo, em todos os produtos eram desconhecidos ou mais mal avaliados que bem avaliados. A exceção era o café, que era o mais bem avaliado. Na Alemanha tínhamos 75% de percepção positiva. Então eu entendo o seguinte, essas situações são muito ruins, mesmo no pior cenário, nós vamos ter impactos, mas nós temos as novas gerações conhecendo o café e conhecendo as novas formas de consumo de café. Então, de uma forma ou de outra, podemos ter impactos, podemos, né, pressões de preços, mas mesmo quando o preço estava menos da metade do que está hoje, nós já chegamos a ter $4 na bolsa por libra-peso, estamos em 2,90, mas quando o Brasil teve safra recorde em 2020, estávamos com $1 por libra-peso. E o Brasil, com a sua eficiência, sua organização, é o que mais repassa o preço de exportação ao produtor, e ele, com toda a dificuldade, conseguia ali se sustentar. Então a gente entende que o Brasil vai sim sobreviver, o produtor vai continuar investindo, que mostra, né, os dados de produtividade, estão alinhados ali a uma cafeicultura próspera. Então nós vamos seguir na mesma agenda, tenho certeza que nós vamos sobreviver e o produtor, passando ou não por momentos mais difíceis, ele vai seguir confiante na sua atividade. Há um componente nessa crise, Marcos, que é a política, né? A política se imiscuindo na economia. Em relação a outros setores, eu até pergunto, é mais bolsonarista, é mais lulista? Em relação ao agronegócio, eu não preciso nem perguntar, porque sabe-se claramente que é um setor onde a preferência pelo Bolsonaro, pelos seus congêneres, prevalece. O que eu queria lhe perguntar o que acha desta contaminação da política com a economia e acha que esse tipo de conjuntura pode levar a um decréscimo da preferência que o Bolsonaro hoje ostenta nesse setor do agronegócio? Olha, Josias, é sempre muito sensível tudo isso. A gente sabe que a gente consegue interferir naquilo em que nós somos convocados a colaborar. Então, por isso, né, nós somos parceiros de primeira hora, né, desse comitê que foi formado, o ministro Fávaro, o secretário Rua, a Apex, né, todos esse grande estrutura formado com o setor privado. Né? Então, a gente entende que ali a gente consegue levar informação, munir com informação, solicitar ajustes em alguma narrativa que seja pró o setor produtivo para a gente ganhar espaços, né, e nunca perder oportunidades. Posto isso, a gente sabe que tem todas essas divisões políticas, mas nós do Secafé sempre trabalhamos de uma forma muito proativa para o cafeicultor brasileiro. Nós tivemos diferentes governos, diferentes oportunidades, e independente das situações, a gente encontrou formas de ter as nossas agendas da sustentabilidade. Hoje nós temos um pacto social do café assinado com o Ministério do Trabalho, junto com a Embaixada da Alemanha. Então, o nosso perfil ele é muito deixar as questões políticas e ideológicas totalmente de lado e tentar olhar para os 300 mil cafeicultores do Brasil e como colocar o Brasil na prateleira de cima. Né? Se a gente ainda tem desafios, e todos nós sabemos que existem desafios, existem pontos que a gente tem que olhar com atenção, que são sensíveis. Então, eu posto o ponto seguinte, a agenda tem que ser pró, né, o cafeicultor, pró o Brasil, independente dos governos. É claro que essas questões afetam a imagem, afetam a popularidade, afeta a polarização que hoje existe, né? Mas a gente tenta agir naquilo que a gente tem alguma influência.
Ô, Marcos, dado essa situação que você falou, que tem um produto, né, o café, que ele é demandado, é desejado por uma série de países, tem entrada e tudo isso mais, e dada a situação do mercado interno, do nosso mercado doméstico, o setor de café, você avalia que ele não precisaria de um apoio, de subsídio ou de algum apoio financeiro por parte do governo federal, caso as tarifas nos Estados Unidos se mantenham? Olha, é uma interessante análise, Sakamoto, porque recentemente a gente estava numa discussão mais ampla, porque veja só, o café ele tem uma característica, né, que ele é armazenado, ele é protegido e tem produtos que estão nessa discussão que é mais grave ainda, são perecíveis e são mercados extremamente dependentes, né, para os Estados Unidos. Vimos as frutas, vimos o caso do pescado. Então, hoje a gente sabe, e componentes industriais, hoje a gente sabe que quando você tem uma operação de exportação amparada por um ACC, que é uma linha de crédito voltada à exportação, quando há uma rescisão, um problema com alguma das partes, né, isso se torna uma dívida em reais de curto prazo para o exportador. Então, hoje já se discute, junto com o BNDES, uma forma de transformar isso numa uma captação internacional, até sem subsídios, mas com recursos com os juros de fora, para que não seja uma dívida em reais e de curto prazo, mas seja em dólares. Né? Então, há formas, há discussão, por exemplo, de algum benefício fiscal, mas isso para o agro como um todo. O café é uma parte e esperamos até que seja condições muito específicas que caso aconteça no café.